Muito bem, e para começar então o primeiro bloco de entrevistas, eu recebo o endoscopista e gastroenterologista, Dr. Mauro Bonato, da Gastroclínica Cascavel. Quero agradecer muito a sua presença nesse programa que está abrindo, Dr. Mauro, os assuntos referentes à saúde também da mulher, já em comemoração ao mês da mulher. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigado a você pelo convite e olá aos telespectadores e vamos esclarecer algumas dúvidas que você vai me arguir. E sempre tem, né, doutor Mauro? E como tem? A gente está falando muito em prevenção, em distúrbios do aparelho digestivo. E o doutor Mauro é a pessoa mais indicada para falar sobre isso devido aos seus estudos contínuos sobre os diversos temas que abrangem esses distúrbios do aparelho digestivo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que caracteriza esses distúrbios, doutor Mauro, quais são as diferenças entre esses distúrbios do aparelho digestivo e as doenças, de fato, que acometem todos os órgãos do nosso trato intestinal, enfim, e do aparelho digestivo de uma forma geral. Obrigado pela sua introdução, talvez você tenha falado isso porque eu já tenho uma longa caminhada de visualizar estômagos, né, e intestinos e órgãos do aparelho digestivo, e aí eu consigo, né, visualizar as patologias, as doenças funcionais e a gente tem já uma experiência e que pode transmitir a vocês, né, mas as doenças que muitas vezes são não vistas nos exames, né, são doenças ou distúrbios, melhor dizendo, que são funcionais, em que a pessoa tem um comportamento de vida, hábitos que influenciam a ocasionar sintomas, né? Desde os problemas emocionais, os problemas de hábitos alimentares, de vida, enfim, que acabam levando a sintomas, né? E dentre esses distúrbios, quais são os mais comuns ou os que acometem com maior frequência as pessoas? A gente tem, muitas pessoas têm dores, né? Elas têm dores epigástricas, dores na região do estômago, mas você realiza exames e os exames são normais. Então a gente chama isso de dispepsia funcional. Tem até uma classificação, né? Que são dispepsia funcional tipo úlcera, que a pessoa tem dores semelhantes à úlcera. Então são sensibilidades que a pessoa tem para, né, emocionalmente e também para até alguns alimentos, né, que ela pode ter alguns hábitos errados, tipo ela janta demais, vai deitar, ela já dorme, né, não espera 2 horas, ela tem alguns alimentos em excesso, toma 2 garrafas de café, não exagerando nas palavras, né? Então são dispepsia tipo úlcera e muitas vezes são causadas pelo próprio paciente ou até pelo próprio médico, quando prescreve um anti-inflamatório. Então o anti-inflamatório pode causar pequenas erosões gástricas, pequenas lesões que causam dor. E essas lesões são passageiras, mas a pessoa tem as dores e muitas vezes fica preocupada com se esse sintoma tem uma gravidade maior ou menor, né? Tem a dispepsia, então essa tipo úlcera, tem a outra chamada, outro distúrbio funcional, chamado dismotilidade, em que a pessoa ela tem uma digestão lenta, né? Então, como diz o nome, dispepsia é má digestão, né? Eu não falei antes, mas a má digestão, então é aquele sintoma em que a pessoa tem distensão abdominal, arrotos, náuseas, mal-estares que estão ligados a um funcionamento lento do aparelho digestivo. E pode ser causado pela própria pessoa, pelos seus hábitos, né, alimentares, seus hábitos de vida, sua própria conduta, né, sedentarismo e tudo mais. E tem a mista, em que engloba os dois. Então engloba a tipo úlcera, engloba a tipo dismotilidade. Então são distúrbios, são alterações que nos exames não aparecem lesões, não aparecem feridas, né? Em alguns casos, nas erosivas pode aparecer, mas na maioria das outras não aparece, quase em 80% desses pacientes não aparece nenhuma lesão, nenhuma ferida, nenhuma uma úlcera, nada. E a pessoa, claro, antes de mais nada, ela precisa ser feito o diagnóstico. E essas pessoas não têm emagrecimento, não têm sangramento, não têm icterícia, não têm anemia, que são sinais de alarme. Então, se a pessoa não tiver esses sinais de alarme, a gente pode até medicar e observar. O tratamento é medicamentoso. O tratamento medicamentoso, muitas vezes orientações somente, mas
essas pessoas, primeiramente, nós temos que saber se elas são funcionais, né? Porque o funcional que perde peso não é funcional, pode ter uma doença orgânica. Então, isso a gente pode diagnosticar em pessoas com menos de 45 anos, então, que é a faixa, pela literatura, que a gente pode, então, até medicar essa pessoa, orientá-la e depois ela volta e a gente acompanha se melhorou, se mudou os hábitos, né? São muitas coisas. Imagino. Doutor Mauro, um assunto que, enfim, todos os dias a gente se depara com algum tipo de notícia com relação a esse tipo de doença é o câncer, né? Então, eu queria aproveitar a sua presença aqui, já que o senhor estuda tanto sobre isso e já trabalha há tanto tempo também com esse tipo de situação, o câncer do estômago, né? Nós temos visto cada vez mais diagnósticos favoráveis, mas a gente sabe também que é um dos poucos tipos de câncer que podem ser preveníveis, né, através de um diagnóstico precoce e de um exame seguro que as pessoas devem fazer para que possam se precaver. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Então, como eu falei, na questão funcional, a pessoa não tem alterações assim de perda de peso, de dores intensas. É uma dor crônica já que está vindo de muito tempo. Mas quando a pessoa tem uma alteração diferente, já tem uma certa, mais de 45 anos, por exemplo, tem 50, 60, que é a faixa etária mais atingida, mesmo assim, pessoas jovens também, de até 30 anos já aconteceu, de 20 e poucos já aconteceu de ter câncer gástrico, mas o comum é de 50 anos para cima, a que mais é a faixa mais comum. A faixa mais comum. Mas a pessoa, primeiramente, clinicamente, ela deve ser avaliada quando ela tem alguma dor diferente e essa dor não melhora facilmente, é uma dor que pode ser noturna, contínua, né? Então se vê que depende da localização do tumor, da lesão gástrica, né? Se ela for na região proximal do estômago, quer dizer, mais próximo aqui do esôfago, no fundo gástrico, no corpo gástrico, ela pode não dar sintoma nenhum, porque ali o estômago vai e vem e não tem nenhuma compressão. Agora, quando é na região distal, lá no final do estômago, perto da saída do estômago, então a pessoa tem náusea, pode ter vômitos e dor mais intensa, porque é na hora que ela se alimenta, o alimento vai ser moído ali pela essa região antral do estômago e aí, se tiver alguma ferida, alguma coisa, vai ter dor. Dor quando ela se alimenta. Então, isso caracteriza o tumor gástrico. Bom, quando você tem esses sintomas, a lesão provavelmente já está no tamanho no estágio mais avançado. No estágio já que necessita uma cirurgia. Mas você perguntou, como é que nós podemos prevenir, né? Então, as pessoas de risco são aquelas pessoas que tabagismo, etilismo, pessoas que têm na família câncer gástrico, né? Se tem o pai, tio, avô, irmão. Então, pessoas que têm já tem um histórico familiar, necessita de uma investigação mais próxima. Então, ele precisa fazer exames com idade mais jovem, né? Tem uma idade certa, doutor Mauro? Não tem na literatura uma idade, a gente fala em 40 anos quando você começa a investigar, né? Mas vai depender do histórico familiar, dos hábitos de vida, inclusive alimentares, né? Então tem alguns alimentos que são alimentos que pioram e que favorecem o aparecimento do câncer gástrico. Por exemplo, nos orientais a prevalência é muito maior que nos ocidentais. Por quê? Nos orientais é maior porque eles preferem alimentos, aqueles salmouras, né? Aqueles picles, alimentos defumados. Muitos desses alimentos eles se transformam em nitratos, em nitritos, em substâncias que podem acelerar o aparecimento do câncer em pessoas que já têm facilidade genética, etc. Certo. E também na história familiar dos orientais, que é um pouco maior, né, geneticamente, e eles têm um estômago mais favorável ao câncer gástrico. Por isso eles estudam muito, desde 1962, que iniciou a análise de rotina, assim, de massa, né, para a prevenção eles encontraram muito cânceres iniciais que são resolvidos por endoscopia mesmo, né, retirados por endoscopia. E toda essa diferença, então, faz, primeiramente, histórico, familiar, hábitos alimentares, como eu disse, os condimentos, os defumados,
Infelizmente o churrasco, né, também tem esses nitritos, que se transformam em nitratos e nitritos. O churrasco, não quer dizer que agora o churrasco vai causar câncer. Não, aquela pessoa que já tem tendência e come muitas vezes na semana, né, defumado, que é usado na brasa, porque uma vez ou outra não é o problema é a frequência. Certo. E a gordura, alimentos gordurosos, então alimentos gordurosos também. E a falta de atividade física, que você daí não depura toda essa coisa ruim que você ingere, quando você faz uma atividade contínua, anaeróbica, não só musculação, mas aquela caminhada, aquela corridinha, isso faz com que você depure e você, inclusive, tem uma diferença assim no teu caminhar da vida. Você se vê diferente quando você é sedentário e quando você não é sedentário. Todas as coisas vêm do sedentarismo, né? A obesidade traz só coisas ruins, né? Coisas ruins. Coisa boa não vem nenhuma. Então a prevenção seria nessas pessoas que têm esses hábitos, que têm histórico familiar, acima de 40 anos e tem algumas alterações de sintomas que não tinha antes e começaram a aparecer. E é claro que se tivesse sinais de alarme, como emagrecimento, icterícia, né, perda de peso, anemia, e nas fezes escuras, alguma alteração que não tinha e começou a aparecer por uns tempos para cá e perdeu o apetite. Já tem que ficar alerta. Perdendo o apetite também, né? Então todas as alterações indicam uma pesquisa, né, endoscópica, inicialmente, primeiro uma consulta, uma análise, né, pelo especialista, para ver a necessidade de uma avaliação endoscópica, que daí avalia todo o estômago, pode ver detalhes de pequenas lesões, e essas pequenas lesões podem ser retiradas por endoscopia. Isso que eu ia perguntar, doutor Mauro, se a endoscopia ela é um exame que num primeiro momento, nessa fase inicial, ela pode resolver. Tem um rastreamento também que pode ser feito do câncer gástrico, né? A medicina ela está muito evoluída e a gente está acompanhando aqui alguns serviços em Cascavel que estão à frente. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso. Como eu falei que nos orientais existe mais câncer gástrico, eles fazem, desde essa época que eu falei, mais de 50 anos, um mutirão, né? Eles têm até ônibus preparados, eles vão em lugares inacessíveis, assim, normalmente, né, a esses exames, e eles fazem de rotina. Os pacientes lá, muitas vezes, nem sedação eles ganham, eles são feitos várias fotos do estômago, vai estudado, e é uma forma de rastrear a população, porque a prevalência é muito grande. No nosso caso, é impossível, né? Hoje a gente vê uma tristeza, né? A saúde pública, para qualquer coisa que a pessoa precise, hoje ela tem que passar por vários caminhos difíceis, muito difícil mesmo, e a gente não sei quando vai conseguir mudar isso, né? Imagine como ainda fazer rastreamento. Se a gente não consegue resolver as coisas mínimas, e rastreamento ainda mais difícil ainda. Então, as pessoas que têm um pouquinho mais de condições, elas vão com uma consulta, elas têm um plano de saúde, elas conseguem fazer uma avaliação, né? Mas as pessoas mais carentes, infelizmente, são aquelas, inclusive quando vêm, elas já vêm com câncer avançado. A gente recebe pacientes de centros de câncer, né? Que a gente faz diagnóstico de lesões já que estão precisando já às vezes nem cirurgia é possível, porque pelo adiantado, né? E as pessoas mais simples aí também têm os hábitos de fumar, de beber, né? Não que sejam só eles, mas é uma facilidade, parece, pela situação econômica, ficam tristes, aí tem que ter uma alegria, daí eles vão fumar. Uma coisa leva a outra, né? Uma coisa leva a outra, e aí acabam desenvolvendo um câncer, uma coisa assim. Então, todas essas alterações, né, são porque nós também provocamos em parte, né? E a gente pode prevenir através da endoscopia. E pela endoscopia, um exame bem feito, em que a gente faz uma aspiração do conteúdo do líquido do estômago, pode instilar uns produtos que fazem uma limpeza, depois até corantes, para ressaltar pequenas alterações, e aí a gente faz essa marcação, a biópsia, a análise. E quando são lesões pequenas, podem ser retiradas por endoscopia, claro, depois de serem estudados, analisados, combinado com o paciente, ó, tem esses riscos, mas se você concorda, a gente vai fazer a retirada. E nós temos vários casos já realizados, assim, de pessoas que curaram já de um câncer por endoscopia, pela retirada de pequenas lesões.
E mesmo lesões maiores, né, que a gente encontra, também a cirurgia hoje é muito boa, né, boas em mãos especializadas, que fazem a dissecção dos nódulos, dos gânglios, fazem uma cirurgia bem minuciosa. Então a pessoa pode ter uma qualidade de vida depois ainda e longo tempo de sobrevida depois de diagnosticado. É um serviço de excelência, né, que é feito aqui em Cascavel. Até eu queria parabenizá-lo, doutor Mauro. Parabenizando o senhor, eu parabenizo toda a equipe que recentemente conquistou o prêmio Top 10 de cirurgiões aí, que é um projeto, na verdade, do Hospital Nossa Senhora da Salete, também conhecido como Hospital do Coração, e nós soubemos que a Gastroclínica ficou em primeiro lugar no mês de fevereiro aí, com esse título, né? É um trabalho em conjunto de equipe. Nós ficamos felizes porque nós ficamos mais tranquilos, sabendo que nós estamos em excelentes mãos. É um orgulho para Cascavel, sem dúvida alguma, para a região oeste do Paraná, porque são serviços que despontam nas principais capitais do país, né, doutor Mauro? A nossa missão como médicos é essa, né, de a gente fazer o máximo que a gente pode para minimizar, né, os problemas das pessoas. Então, utilizando o conhecimento, estudando, né, porque a gente tem que estudar, tem que evoluir, tem que estar se aprimorando para oferecer um trabalho, né, e a gente pessoalmente também se sente muito mais seguro, feliz por poder fazer isso. Então, é um trabalho gratificante para nós e para o paciente, né? Porque nós ficamos felizes pelo nosso trabalho, por gostarmos dele, por termos esse privilégio, né, de estar nessa área médica, né, e poder ajudar as pessoas. Então, o que a gente oferece. A gente tem aparelhos de alta resolução, né, que podem ser exames comuns e exames sofisticados. Então, às vezes, a gente vê um paciente que necessita de uma avaliação mais aprimorada, a gente faz utilizando, né, esses aparelhos que têm quase que um microscópio, aumentando 170 vezes uma imagem, né, suspeita, né? Claro, você não vai fazer de rotina, você vai ver lá, tem uma imagem suspeita, usa esse equipamento, usa corante que ressalta aquelas lesões. E a equipe também de trás, né, não só de frente, que são os colaboradores nossos, mas a equipe de trás que faz a análise desses fragmentos, né, os laboratórios de anatomia patológica, que é fundamental que a gente tenha essa confiança neles, que a gente tenha essa relação, porque quando a gente descreve uma lesão, eles já vão procurar realmente se encontram o que nós vimos lá, né? E assim a gente consegue aproximar bastante o achado endoscópico do histológico para solução do problema do paciente. Doutor Mauro, só para ficar claro para as pessoas que estão em casa, o câncer gástrico tem uma incidência maior para o homem ou para a mulher? Como que fica essa equivalência de... No câncer de mama, lógico, é a mulher, no câncer de próstata é o homem, no câncer de pulmão, mais o homem já está equilibrando, no estômago é parecido os dois, um pouquinho mais, mas bem pouco mais para o homem, mas pelos hábitos, né? Porque o homem fuma mais, bebe mais e tem mais esse relaxamento da vida. Então, relaxo no sentido não de calma, mas de relaxo de não cuidar dos seus... De não ir ao médico como a mulher vai. Geralmente é a mulher que leva o homem, né, doutor porque a mulher também começa mais cedo no médico, né? Quando ela tem a sua menstruação, dela vai no ginecologista mais cedo. O homem vai aos 40, quando ele tem problema na próstata, quando ele começa a ser avaliado pela próstata. Então, essa é a diferença, inclusive, que as mulheres são mais aderentes aos tratamentos médicos, são mais fiéis. Os homens são mais, assim, folgados, né, nesse sentido. Reticentes, né? Precisam puxar as orelhas, né, muitas vezes. Tá certo. Gente, olha, todos os meses o Dr. Mauro estará aqui conosco, prestando essa consultoria para falar um pouco sobre esses serviços que são tão importantes e que, na maioria das vezes, a gente peca não fazendo, às vezes pelo desconhecimento. Então, isso não vai ser mais desculpa. Vai haver muita informação com pessoas de altíssimo nível e o Dr. Mauro é um dos nossos consultores. Quero agradecer muito a sua presença, Dr. Mauro. Volte mais vezes, então, para a gente falar sobre isso. Lembrando que tem o site da Gastroclínica também, que tem muita informação todos os dias para as pessoas conferirem, né? www.gastro.com.br. Então, como você tinha comentado, né, hoje eu vou agradecer a oportunidade de falar, iniciar com doenças funcionais, terminar com câncer gástrico, mas tem outras patologias, né, que você tinha falado para a gente fazer uma sequência, Isso. que seriam doenças funcionais,
doenças assim que não tem coisas assim, problemas muito orgânicos, mas são mais dicas, né, que a pessoa pode ver, né, porque dessa forma ela vai se orientando, né, porque hoje a gente tem muita informação nos meios na mídia e muitas informações perigosas. Até eu estava vendo um programa ontem sobre chás. Então, tem muito chá, assim, coisas que diz que toma esse que é bom, caseiro. toma aquele que é bom, vai. E alguns desses levando a problemas hepáticos, né? Então a gente tem que tomar um cuidado. A gente já sabe de doenças hepáticas, de hepatites causadas por esses medicamentos, né? Então a gente tem que ficar muito alerta e tomar quando é necessário, né? Usar os medicamentos quando é necessário, não assim para achar que vai mudar alguma coisa se não tiver sintomas. Sem dúvida. Muito obrigado pela oportunidade. Eu é que agradeço.